fazer agora? Aqui O eu tô caramelo? pondo açúcar para queimar. Porque eu vou fazer aquele arroz doce, sabe, Lucas? Aquele arroz doce que ele é meio... como se pusesse chocolate. Moreno. É. 2 pratos de açúcar. Não muito cheio. A receita rende quantos? E para 4 litros de leite, né? Aqui faz o efeito de pôr o leite condensado. Como eu tô sem o leite condensado, nós vamos fazer desse jeito. E aí a gente vai mexendo até a açúcar queimar. Só que o fogão de lenha é rápido, hein, gente? Pelo amor de Deus, o trem é acelerado. Quem que gostava desse Ah, o arroz doce lá em casa, todo mundo gostava, né? Geralmente fazia-se muito arroz doce, era na sexta-feira da Paixão, porque meu pai não vendia o leite. Não vendia? Não. Por que não podia Era um vender dia o que leite? ele tudo que fazia tinha que ser, o serviço tinha que ser sem ser cobrado, sem nada. Porque era um dia que ele respeitava como um dia santo, né? Era da tradição da família. No dia da sexta-feira santa, fazer quitanda, fazer as coisas do leite que tinha, porque para não desperdiçar. Mas tinha, assim, de vez em quando ele deixava fazer também, mas a maioria das vezes ele gostava de vender o leite, porque era com leite que sustentava a família, né? Mas naquela época vendia para leiteiro? Tinha um caminhão de leite? Tinha um caminhão de leite que passava para pegar os leites das roças. Mas ele também deixava o leite pro gasto, né? Porque era muito filho, toda a vida foi muito filho, então ele deixava o leite pro gasto e o restante ele vendia. Que era para comprar as coisas assim na cidade. Tinha aquilo de não podia tomar leite o dia que comia manga? Tinha essas coisas? Tinha. Que eles falam, hoje eu vim saber que tem a ver, assim, que falava isso para as pessoas não comer as coisas tudo de uma vez, né? Uhum. Que senão tinha. Agora que eu tô pondo leite, ó, para já começar o arroz doce. Ficou moreno aí o açúcar, você já jogou o leite por cima. E aí, eles falavam pra gente não tomar o leite e comer a manga porque às vezes realmente, se comesse a manga e se ela tivesse meia verde, tudo, podia fazer mal. acabava fazendo um pouquinho de má digestão, né? Então, aí eles aproveitavam isso, principalmente quando ficava um doentinho. Para falar, tá vendo? Ele comeu errado. Mas eu tinha uma amiga lá na roça que nós não respeitava não. A gente subia, descia do pé de manga, depois ia, bebia leite, não tinha... Não tinha tempo ruim não? Não obedecia muito não, essas ideias não. E... Era o vô que tirava leite? Era, ele que tirava, toda a vida ele tirou. E aí essa minha irmã também, ela gostava de fazer arroz doce. Os doces que ela fazia eram muito bom também. Como é que era o curral lá que ele tirava leite? Ele tirava leite num lugar coberto? Tirava na chuva. Na chuva? O dia que tinha... Que tava a chuva muito forte, é debaixo de chuva que tirava. E que hora que ele começava a tirar leite? Ele começava tipo 6 horas da manhã, porque ele tinha pouquinha vaca, não tinha muito. E ele fazia 2 tiradas ou uma só? Ele tirava uma só. E ele tinha uma vaca que ele deixava ela era especial só para os filhos, né? Aí a hora que ele ia tirar o leite dela, é uma lembrança que eu tenho da gente ir com as canecas, o leite com café para tomar o leite tirado dessa vaca. Você lembra o nome dela? Douradinha. Douradinha? É. Ela era branquinha, muito bonitinha a vaca. Aí ele gostava de deixar separada essa vaca, porque por causa que ela era muito mansinha também, a gente podia entrar dentro do curral, que ela não ficava brava. E aí é uma lembrança que eu tenho do meu pai muito boa, sabe? Uhum. Tem
Tem da minha mãe também muitas lembranças, mas da minha mãe eu tenho uma lembrança de quando as duas iam... Agora eu vou pôr o arroz, ó. Semi-cozido, não tá cozido de tudo, não. Já põe assim logo no início. É. Que agora ele vai acabar de cozinhar no leite. Eu tenho umas lembranças da minha mãe de quando a gente ia buscar lenha. Que eu ainda peguei um pedacinho dessa época de buscar lenha nas matas, para ter lenha em casa, para passar quitanda, para cozinhar. E aí ela gostava muito. Um dia nós duas estávamos colhendo a lenha lá. Hoje até é proibido falar isso, mas tinha um ninho de maritaca e ela achou... Na lenha? Não, no cupim. No cupim. Aí ela falou assim, nossa, Glória, eu acho que tem uma maritaca ali. Essa lembrança que eu tenho dela, muito grande. E aí ela falou assim, vamos pegar um filhotinho para nós? Aí eu falei, porque naquela época podia ter um filhotinho de maritaca em casa. Aí eu falei, ai mãe, a coisa que eu tinha mais vontade é de pegar. Aí ela foi lá e tirou a mulatinha, né, lá de dentro do cupim. Eu levei para casa e cuidei dessa mulata. Cuidei dela, que ela aprendeu até a falar, sabe? Ela sabia falar as coisas. Aí um dia eu fui passear na casa do meu tio, porque todo lugar que eu ia com essa mulatinha. Ela ia no meu ombro. E aí eu fui passear na casa do meu tio, cheguei lá, minha tia me cumprimentou, me cumprimentou lá, falando oi pra mim. A mulatinha fez do mesmo jeitinho que a tia fez, ela fez também pra minha tia com o pescocinho. Mano. Aí meu primo pegou e foi brincar com ela, porque ela era muito mansinha. Aí eu fui brincar com ela e afogou ela numa caixa d'água. Brincando? Brincando. E aí eu fiquei triste pra caramba, porque ela morreu. Mas as perdas a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Mas outra lembrança que eu tenho de quando eu era pequena, quando eu era pequena, não pequena eu sou até hoje, né? Quando eu era criança, tinha uns 14, 15 anos, era um serviço que meu pai dava para nós que eu achava uma delícia, porque tinha que andar a cavalo, eu amo andar a cavalo. Era levar o milho e trazer o fubá. Levar o milho e trazer o fubá porque só tinha um homem que mexia com isso lá no sítio. E aí a gente levava o milho e trazia o fubá. Ele triturava para vocês. Mas aí a gente achava bom porque era longe e ia de cavalo, né? E geralmente a gente combinava, eu e a Leila, a gente ia junto. Ela ia no cavalo dela e eu ia no cavalo meu. O cavalo dela chamava avião e o meu chamava periquito. Ó. E quanto que o homem cobrava para poder... Não cobrava nada, né? Porque, segundo o pessoal, falava que eles tinham lucro no devolver o tanto de fubá com o tanto de milho que você mandou. E o milho, depois de moído, ele dá volume. Parece que ele dá volume. Então a gente levava, tipo, 6 litros de milho e trazia 6 litros de fubá. E aí nesses 6 ele tinha uma porcentagem que ele ganhava lá. Deveria ser assim. Porque eu acho que ele não fazia de graça, não. É, né? É igual... Cobrar dinheiro ele não cobrava também, mas o que sobrava era dele. É igual limpar arroz na cidade, né? Que meu pai levava o saco de arroz. Mandava o saco de arroz para a cidade para limpar na máquina. E aí eles cobravam assim, na cidade eles cobravam uma coisa mínima. Mas só que eles tiravam a palha. Hoje eu fiquei sabendo assim, que eles fazem ração da palha do fubá, da palha do arroz, faz tanta coisa. Então eu acredito que por isso que era mais em conta, né? Entendi. E a senhora ajudava o pai na roça lá? A senhora não ganhava nada de dinheiro do pai, não? Não, de lá jeito era nenhum. Só para ajudar ele mesmo. Era só para ajudar, mas o serviço que ele mais dava para mim, porque eu tinha uma irmã, a Ana, né, que ela lidava na roça com ele, assim, para valer, parecia assim. O serviço que era para ser para um homem, ela que fazia, né, para um filho homem, no caso, porque meu pai teve nós mulher primeiro, né? Então aí cada uma tinha uma obrigação. Ele teve primeiro essa minha irmã que fazia o arroz doce e depois essa Ana, uma que faleceu.
E ela trabalhava com ele assim, de cedo até de tarde no arado, né? Ele aquela forma de aração que tinha de antigamente, que puxava o cavalo, só que a pessoa puxava o cavalo e o arado ia arando, né? E ele segurava o arado. Quando a senhora era novinha, como é que era os quartos que vocês dormiam? Ah, era tudo junto. Dormia 3 meninas pra cima na cama e 3 pra baixo. E a casa, como é que era? A casa era simples demais. Tinha só 3 quartos. Que um era do meu pai com a minha mãe, era de soalho. Assoalho? É madeira? Era madeira. E tinha um quarto que era dos meus irmãos. Um pros irmãos tudo? É. E um pros pais? E um pros pais. Então a gente dormia tudo assim, bem dizer, muito alto, sabe? E da época da senhora, a senhora é qual deles? Na quantidade? Porque é 12, né? Na minha época era... Eu sou a quarta. Quarto? Só que depois vem uma turminha bem boa mesmo. Sabe? Depois da senhora. Aí é a Elza, o Léo, o Dito, o João Batista, Darcy e o Antônio e a Regina. Era de 2 em 2 anos, tinha um filho. É. Porque então a diferença dos 6 é de 2 em 2. É. De primeiro o povo arrumava muito filho, né? Porque não tinha muito como... Pra ajudar, né? Também na roça, né? Não, e não tinha como evitar, né? Precisava ir em médico, não ia, porque não... Nem pra ganhar os filhos, minha mãe não ia no médico. Ela... Com medo desse açúcar derreter aqui. Né? Ela dava a luz natural, em casa, com parteira, né? Então é bem difícil. A senhora acompanhou algum parto da avó? Eu tenho lembrança de vários, tenho lembrança até do parto do Léo, meu irmão, que foi um dia muito frio. E aí na hora dela dar a luz, eles pediam pra gente sair de dentro de casa, sabe? Eu não sei porquê, mas pediam. Dá esse paninho pra mim. Aí a gente fez um fogo, ficou tudo em volta do fogo, sabe? De um foguinho lá pra esquentar. Tava frio. É. Aí depois que o neném nascia, podia voltar. Não podia ficar em volta, não. Não podia ficar em volta, não. Não é igual hoje que o povo faz umas filmagens que tem até filho cortando o umbigo do irmão, né? Tem isso? Tem, ué, na internet você acha. Vídeo de parto do filho cortando o umbigo do irmão. Jesus. Hoje tá muito diferente, né? E aí esse meu irmão nasceu na roça, lá perto, na roça lá de perto de casa, que hoje ainda tem o sítio lá, né? Mas foi só ele? Não, esse parto eu lembro, né? Esse eu lembro. Agora os outros, ela ia pra cidade. Ela ia pra cidade, porque esse eu não sei que motivo foi, se foi porque adiantou, ou o que é, porque ela sabia direitinho a época que ia nascer o bebê. Não tinha acompanhamento médico não, mas sabia. E como é que era? Tinha umas coisas que tinha que seguir quando a mulher ficava grávida lá? Não tinha. Tipo assim, comida, minha mãe, podia comer qualquer coisa? Minha mãe comia de tudo, não tinha, ela não passava mal. Mas e aquele negócio de os primeiros dias ela tinha que tomar sopa de frango? Aí quando ganhava, tinha aquele ritual, né? De comer comida molinha, sopa de frango, durante 8 dias. Só 8? É. Mas o que eu mais admiro hoje é saber, né, que coisa mais linda que foi, porque foi 12 partos e ela nunca perdeu nenhum filho e foi 12 partos natural mesmo. Ela não passava mal assim antes de dar a luz, ela não ficava sofrendo igual essas mulheres, igual a gente vê falar, porque eu tive meus partos cesárea, né? Então eu não sei o que é dor de parto, mas as mulheres falam que sofrem uma dor muito grande, tudo, e ela não, era bem saudável os partos dela. Pra mim, eu considero que o parto dela realmente era natural. Porque hoje o povo fala que a mulher deu à luz de parto normal, mas só que sofre muito. Fica aguardando pro bebê nascer, agora ela não. Ela sentia as dores lá e em poucos minutos a gente já estava vendo assim, igual os meus outros irmãos, ela já estava com o bebezinho já tomado banho, que a mulher dava. Geralmente as parteiras, elas que davam banho no bebê.
e já estava lá para mamar. Aí é nessa hora que a gente já podia vir, entendeu? Mas esses outros meus irmãos que nasceu assim na cidade, mas em casa também. Quando foi o último filho dela, que é o Antônio, foi que ela foi no médico, e aí era para ser um parto feito por médico, porque ela não estava tão boa, que ela já estava já de idade, né? Que, se eu não me engano, acho que ela teve ele com 50 anos, parece. Nossa! Eu acho que é. Quase 50, se não for 50, é quase 50. E aí ela ficou preocupada, porque ela já estava mais de idade, de medo de não dar conta de dar a luz sozinha. Aí ela foi para a cidade e chegou lá, ela foi para o hospital. Chegou no hospital, o médico que ia fazer o parto dela estava numa festa, não foi. Quem fez foi as enfermeiras. De todo jeito, ela acabou dando a luz só com... Assim, Nossa, o médico estava passeando? Estava passeando, no dia que meu irmão nasceu. Essa é a história que minha irmã, a Elza, conta, né? Porque é a Elza que acompanhou ela, que levou ela para o hospital, que ela estava passando mal. Mas os outros irmãos, tudo era parteira, eles nunca tinham pensado não levava para a cidade, não. Mas esse que era o último, ela ficou meio com medo, estava meio insegura por causa da idade dela, que ela já estava cansada. Mas o que eu achava mais lindo da minha mãe é que toda pessoa que ela encontrava, quando estava junto comigo, né? Agora com os meus irmãos, não sei, que perguntava para ela quantos filhos que ela tinha, ela falava assim: eu tive os filhos que Deus me deu. Todos que eu engravidei, todos que eu tive natural e também nascia saudável, meus filhos. Mas esse meu irmão que nasceu na cidade, parece que ele teve um pequeno probleminha na hora de nascer, sabe? Eu não sei se ela estava mais fraca mesmo, não estava conseguindo ajudar ele nascer, aí parece que ele nasceu assim meio roxinho. Foi a notícia que a enfermeira deu. Foi uma complicaçãozinha no parto. Mas muito pequenininha. Mas na sua família eu já percebi que alguns filhos têm nome de Antônio. O Antônio tem a ver com quando ela sentia que estava demorando para o filho nascer, ela achava que estava com algum problema. Que inclusive eu chamo Antônia, né? Acima de mim tem mais um Antônio, que é a Antônia de Lourdes, né? É só vocês duas? Nós somos nós três. Então, meu parto e o parto dessa minha irmã, eu acho que foi um parto mais demorado, porque aí ela pediu que se nascesse saudável, nascesse bem, que ali ia pôr o nome de Santo Antônio, né? Do Santo Antônio. Porque diz que o Santo Antônio nasceu, é uma história que eles contam, que o Santo Antônio nasceu com o umbigo enrolado no pescoço. Então aí ela tinha medo de ser isso que estava acontecendo com o filho. Mas não era isso, mas ela tinha medo. Ela tinha medo de ser, mas não sabia, né? Porque não fazia. Quando acontecia isso aí, o que será que fazia lá na hora do parto? Era mais demorado o parto, mas nascia, as parteiras não explicavam nada, se nasceu realmente com o umbiguinho enrolado no pescoço. Essa história ela não conta, minha mãe não contava. Mas ela tipo falava, se ele nascer sadio, se der tudo certo, vai chamar Antônio. Que no meu caso também eu chamei Antônia. Meu nome é Antônia, né? Porque eu acho que ela teve dificuldade no meu parto, na hora de nascer. Mas e os outros nomes? Ela escolheu por causa de alguma outra... Isso não é superstição, né? É fé, né? Por alguma outra coisa... Não, por exemplo, o Benedito, né? O Benedito, como ele nasceu no dia de São Benedito, o meu pai quis pôr o nome dele de Benedito. Entendi. Tem a ver. Porque a minha mãe estava lá na cidade, aí no dia da festa de São Benedito ele nasceu. Aí ele falou assim, esse aí vai chamar Benedito. Nasci num lugar que chama Espena. Espena? É. Era um povoado? O que é? Não, é uma roça. Mas no seu documento tem que sair o nome de uma cidade. Guapé. Documento aí, na hora que vai registrar, aí era no Guapé que registrava a gente. Quando ele ganhou vocês, moravam lá no Guapé ainda? Morava nesse lugar, É igual tem as areias lá, né? Que é tipo um bairro. Que o vô mora. Onde que é um nome que eles põem no povoado ali. Nas fazendas, na né? Região. Aí lá chamava Espena. Espena? Espena, é. Tipo de... não sei. Eu não sei explicar direitinho o que significa, não, mas era esse lugar que eu nasci. E aí, o sítio lá do vô, o que o vô fazia?
Ah, esse sítio aí que ele tinha nesse lugar, segundo a minha mãe e ele, foi a coisa mais difícil para poder ele vir para cá. Porque a usina pegou a parte ele pegava, foi inundado com a usina de Furnas. Segundo a minha mãe, disse que meu pai ficava tão resistente de achar que não ia água, não ia chegar lá, que ele não quis sair de jeito nenhum de lá. Então, disse que as galinhas ficou no puleiro, em cima da laranjeira, de tanto que ele achava que a água estava vindo. Da água? E a água vindo, e ele insistindo que queria ficar lá. Mas aí acabou vendendo, né, que naquela época todo mundo que tinha fazenda. Ele não quis sair de lá? Não queria. Mas então aí, até no último dia? Não foi bem até no último dia, sabe? Mas a água foi vindo, que um dia à noite ele levantou de manhã, as galinhas estavam indo no puleiro. Segundo eles, né? E para baixo delas era água. E para baixo dela era água. Porque ele achava que não ia acontecer aquilo, ele não acreditava que ia acontecer aquilo. Aí ele vendeu, né? Vendeu o preço que a usina pediu, que foi aonde que ele veio para Paz, para Ventania ali, Opinópolis, ali onde que meu avô mora. E meu avô também aconteceu a mesma coisa. Meu avô tinha muito mais terra do que as terras que ele comprou ali. Você tá entendendo? Como é que chamava o povoado lá, o lugar onde que ele foi parar em Alpinópolis? Ah, ali eu não sei como é que chama, não. Lá era o sítio do pai dele. Fazenda, né? Fazenda sítio, não. do pai dele. Meu avô era uma fazenda. Fazenda é onde ele sustentou os filhos dele também. Aí meu pai morou lá um tempo. E morou durante um ano nesse lugar, que era do meu avô. Porque meu avô comprou essa casa, que era, por sinal, uma casa muito bonita, sabe? É uma fazenda mesmo. E tinha um tanto de casinha. Aí ele colocou os filhos que veio dessa cidade lá, né? Que tinha casa, que tinha terra lá, para morar nessas casinhas que tinha Era tipo casinha de funcionário. Casa de empregados. E lá tinha muita fartura, nossa, muita goiaba, muita laranja, mexerica. A minha avó, a fazenda da minha avó tinha jolas, fazia farinha, fazia fubá, sabe? E colhia muita coisa, tinha banana. E aí depois meu pai foi juntando o dinheiro dele, né? Trabalhando lá. E conseguiu vender as terras dele lá para Furnas, do jeito que eles quis pagar, porque eles agora eu vim saber, agora há pouco tempo, que eles compravam no valor que eles queriam, não era no valor que as pessoas queriam, não. É muito judiação que foi. Tinha pessoas que eles fez até placatua, né, que eles falam? Falcatrua. Tinha uma mulher muito rica lá, que ela tinha mais terra e as terras dela iam ser todinho imundada. Aí diz que teve isso está escrito no livro de lá, porque tem um livro que conta a história de lá das terras, da onde que meu pai tinha. Que aí um dos engenheiros falou que ia namorar e casar com ela, e ela era solteira. Aí eles arrumaram os papéis, fez tudo como se fosse casar para ela assinar o documento. Depois que ela assinou, ele largou dela. Teve até essas coisas erradas, assim, desse jeito. Para poder ele assumir a terra para ele. Para eles assumir as terras. Olha. E tem história também. História não, que isso aí eu convivi com a mulher aqui. E a minha avó era muito animada, sabe? A mãe do meu pai. Aí ela fazia esse jantar para os boiadeiros. O meu avô passou a ganhar dinheiro, além de ganhar dinheiro com as terras lá, com plantar, colher e leite, e tirava leite tudo, ele ainda ganhava dinheiro desses boiadeiros que passavam, pagavam. Porque tinha que pagar para as vacas ficar, porque era muita vaca. Porque elas ficavam comendo o pasto dele lá. O período que a noite que elas passavam lá, o pasto ficava rentinho com a terra, que elas comiam tudo, né? E aí era uma época muito boa, minha avó passeava muito, ela sempre foi passeadeira, tudo. Aí meu avô comprou uma casa na cidade, que é lá em Alpinópolis. Aí essa casa que ele comprou em Alpinópolis era bom, que a gente ia passear lá. 2 vezes por ano a gente ia na cidade. Só 2 vezes por ano, tá? Não. Porque e quando a senhora ia na cidade? A senhora via que era tudo diferente? Eu achava normal, só que eu achava a vida... Eu tinha muita vontade de morar na cidade, né?
Então a gente ia no Natal e na Semana Santa, porque era esse dia que eu te falei lá atrás, do doce, que a gente fazia o arroz doce do leite, que tirava tudo. Era um dia assim que não tinha muito serviço na roça, aí, e era Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira da Paixão tinha uma celebração muito bonita na cidade e ele gostava de assistir, que era a procissão do enterro, e depois tinha, no outro dia tinha missa, e ele ia, só que ele levava, por exemplo, se ele levava 2 no Natal, ele levava 2 na semana, 2 pessoas, 2 irmãs na Semana Santa. Não levava tudo junto não, porque era muito filho para levar. Então era assim que a gente passeava. Porque a casa do meu avô, eles contam que ela era casa de gente que tinha escravo, porque ela era todinha, as terras do meu avô era todinha cercada de pedra. Mas a casa do meu avô era linda, ela tinha acho que 8 quartos. Era bem grande mesmo, 8 quartos, uma varanda enorme. E nessa varanda, minha avó, nessa época, ela montava um presépio. Tem hora que eu tenho até vontade de desenhar o presépio dela, porque era muito bonito, sabe? E eu tenho na memória ele guardado. Ela fazia um presépio lindo, pedia pra gente catar as pedrinhas, para enfeitar a estradinha de subir para onde estava Maria com José lá. O presépio dela era considerado o presépio da roça lá, né? Todo mundo ia visitar, ia passear lá na casa dela para ver o presépio dela, porque era mais bonito que os presépios da cidade, tão bonito que ela fazia, sabe? E ela recebia no dia 6, que era o dia 6 de janeiro, que era o final do tempo do Natal, né? Do Advento, ela recebia a folia de Santo Reis. Não sei se é folia de Santo Reis que fala, ou se era companhia. Eu sei que era um pessoal que tocava sanfona, tocava... E aí encerrava, naquele dia encerrava e tirava o presépio. Era uma tradição da minha avó. E a gente reunia no Ano Novo, no Natal e no Ano Novo, na casa da minha avó, com os filhos, tudo. Vinham os filhos de São Paulo. Eu tenho uma lembrança muito boa, porque era gostoso demais, sabe? Eles faziam muita quitanda, e aí a gente almoçava lá. E reunia com os primos, tudo, as primas que vinham. E os avôs, antigamente os avôs é igual os avôs de hoje, mano? Não era, né? Porque hoje a gente é mais... Se bem que eu acho que sim, sabe? Porque minha avó, a gente chegava lá, ela ia... Eu tô falando assim porque o avô, ele faz tudo pro neto, né? Parece, né? Ah, não, de ganhar as coisas? Não de ganhar, mas eu falo assim... o avô e a avó não sabem falar não pro neto, acha ruim de danar. Não, nossa, se tivesse que danar, danava. O avô? Era. E além de danar, às vezes, se tivesse que bater, até dava uns tapas, se precisasse. Não tinha disso, não. Mas a minha avó tem uma recordação meio ruinzinha dela também, sabe? Ela foi boa, mas teve uma parte que ela falava assim, a hora que a gente chegava, quando ela chegava era uma turminha grande, era de 8. Aí ela falava assim, vamos guardar essas bananas, vamos pôr as outras, porque os filhos do Zé estão chegando. Aí guardava as bananas maduras? As bananas prata e punha banana marmelo para nós, que a marmelo tinha mais. Aí, mas só que ela era boazinha, mas ela era meia fazia um pouco de diferença. Essa mesma avó? Essa mesma avó. Ela fazia um pouco de diferença dos netos. E ela era mãe de quem? Do meu pai, ué. Do seu pai. Da minha mãe, eu tenho lembrança da avó, da mãe da minha mãe, muito pouquinho. A mãe da minha mãe morreu muito nova. Ela me punha sentada em cima da mesa e fazia cacho no meu cabelo. E mostrava com aqueles espelhos, sabe aqueles espelhos pequenininhos que tem a beiradinha laranja? Sei. Quadradinho. Aí eu lembro, a lembrança que eu tenho da minha avó é essa, que ela chegou lá na minha casa e penteou meu cabelo e fez tanto de cachinho no meu cabelo e me mostrou no espelho, mas naquela época não tinha como tirar foto, né? Se tivesse jeito, eu ia ter uma foto quando eu era pequenininho. Eu não tenho nenhuma foto, eu tenho foto depois de 12 anos pra frente. Se mesmo tá com meus tios, eu não fui atrás de ver. E as brincadeiras, como é que era? As brincadeiras de criança ou de adulto? De criança. Porque eu fiquei até os 16 anos lá, né? De criança era bom demais, que a gente marcava... Era 5 horas da tarde, depois que a gente fazia o serviço da casa, né? Cada um tinha uma obrigação. Eu com a Ana buscava água, que não tinha água dentro de casa.
A gente tinha que Trazia encher como? uma caixa de água para minha mãe. E aí nós duas buscava água e varria quintal. A Darcy também varria quintal, a Elza. A Elza cuidava dos porcos. Ela que tratava dos porcos. Uhum. E a Lourdes, ela era costureira e lavadeira de roupa. E a Ana sempre estava ajudando meu pai na roça, né? Que é o que eu te falei. Mas aí, quando era 5 horas da tarde, a gente ia para um lugar lá que hoje é aquele Mataburro, sabe aquele Mataburro próximo que tem ali da... Primeiro. O primeiro. Saindo do sítio. Só que lá, em vez de ser Mataburro, era um cochete. Você sabe que é cochete? Uhum. E aí a gente brincava, nós reuníamos os filhos das casas lá, tudo, que não é onde que mora aqueles vizinhos ali, que você vê quando você passa lá agora. Tinha vizinhança lá, mas só que todo mundo tinha 8 filhos. Não é igual hoje que o povo tem 2 só, sabe? Uhum. Aí nós reuníamos assim, uns 20 crianças para brincar. Nós brincava de pique-esconde, brincava de tudo enquanto é coisa. E aí teve um dia, vou te contar essa que você vai rir. Teve um dia que eu peguei e falei para a Ana, assim, Ana, vai com eles para lá brincar e vocês perguntar, cadê eu? Você fala que eu não fui brincar porque eu não estava bem. E eu tinha uma dor de cabeça, sabe? Então todo mundo acreditava na minha dor de cabeça, porque... Aí eu falei, você fala que eu tô com dor de cabeça, que eu vou fazer uma assombração, só você que tá sabendo. Aí eu fui lá e subi com a roupa, pus uma roupa branca do meu pai, e subi pro meio do mato e fui lá na capoeirinha. E a hora que tava todo mundo brincando lá, eu vim descendo e acendendo fogo e peguei um cigarro de palha e vim como se fosse um velho fumando, sabe? E vim aproximando pro lado deles. Nossa, mas foi a maior besteira que eu fiz na vida. Por quê? Porque uma das moças desmaiou, porque tinha uns que era moça já, sabe? Uma das moças desmaiou. De medo? De medo, é. Nossa Senhora, aí eu quase apanhei, não apanhei porque meu pai achava legal esse trem. ele até concordava com essas coisas, sabe? Ele gostava? Eu não apanhei, ele achava legal aí. Aí ele não me bateu não, mas eu quase que apanhei, porque a moça passou mal, tiveram que dar álcool para passar nela, esfregar os pulsos dela. Ela desmaiou de verdade? Desmaiou. Você foi passar um susto e eu sei que assustou. Aí eu fiquei super preocupada, e a mãe dela chegou lá e eu falei assim, não, eu fui fazer só uma brincadeira. Desse jeito. Aí a mulher pegou, acho que ela viu a inocência. Anos? Ela devia ter uns 18, não era 17 não, porque ela já até namorava, mas só que ficava lá junto com a gente brincando também. A gente brincava de pique-esconde, de correr um atrás do outro e bater 1, 2, 3. Ela contava história pra gente. Era gostoso, sabe? É uma das mais velhas, assustou. É uma das mais velhas que assustou, porque os outros saiu tudo correndo. Ela não, ela ficou lá parada no lugar. Eu falei, gente do céu, o que eu faço agora? Aí eu peguei e fui correndo lá. Falei assim, nossa, a Lúcia não tá passando bem, não. Aí a mãe dela chegou lá e falou assim, nossa, o que foi que aconteceu com ela? Eu falei assim, então eu fui brincar de assombrar eles, eu acho que ela assustou demais. Aí ela pegou um álcool nela, deu álcool para cheirar, e aí ela voltou. Ela despertou. Aí ela voltou no normal, mas porque era normal contar umas histórias que pareciam umas pessoas na roça, sabe? Aí eu acho que ela pensou que fosse assombração e, de verdade, assustou. Você tem alguma história de assombração mesmo, que vocês viram lá? História eu tenho do meu pai, que meu pai contava, mas hoje eu vejo assim que às vezes era uma forma deles tirar a gente dos passeios. Pra gente não querer passear fora de hora, sabe? Meu pai contava assim que lá num pedaço das terras do meu avô, a hora que a gente vinha, se passasse das 7 horas da noite, que o sol entrava, que uma mulher subia na garupa do cavalo, que aí o cavalo não dava conta de andar. Então aí o que a gente fazia? Dava 5 horas, você já punha o cavalo na estrada e vinha embora. Eu acho que era uma forma deles tirar a gente dos passeios, sabe? Não, você queria ficar até tarde pra rua. Porque quando a gente arrumava, pro lado da minha tia lá, que é a tia Tereza, que é uma lembrança que eu tenho muito boa também, a gente trabalhava, fazia o serviço super feliz, né? Até cantando, a gente trabalhava até cantando quando era sexta-feira, porque no sábado ele deixava a gente dormir na casa dessa minha tia. E nós íamos de cavalo, só que ele falava que tinha que ir até as 4 horas, era para terminar o serviço até as 3 horas, porque depois das 4 ele não deixava nós ir, sabe? Ele não deixava a gente andar à noite, que eu acho que era para confirmar aquilo que ele fazia, de falar que tinha assombração, essas coisas, pra gente não ficar aventureiro na roça, né? E aí, a gente ia para casa dessa minha tia, ela é minha madrinha também. Chegava lá, era muito gostoso, porque essa minha madrinha, ela era costureira,
Então ela deixava a gente fazer roupinha de boneca, os retalhos que sobravam das roupas. E a gente brincava, era eu, a Gislene, a Glênia. A Glênia não, a Glênia era novinha. Era eu, a Gislene, a Gelsa e o Geraldinho. E a Ana, sempre eu com a Ana que ia para lá. E aí a gente brincava até tarde, numa grama verde que tinha lá, muito gostosa. E a casa dessa minha madrinha era muito bonita, que ela plantava rosas nela. Eu acho que é por isso que eu gosto de tanta flor igual eu gosto hoje. Porque tanto na casa dela tinha, como na minha casa tinha também, que minha mãe gostava. Mas igual ela, os pés de roseira dela era um jardim lindo mesmo na entrada. E aí a gente curtia bastante, sabe? Ela era muito boa, minha madrinha. E aí eu lembro que o primeiro sutiã que eu usei foi ela que fez de crochê para mim, sabe? Uhum. Ela correspondia bem assim à parte de madrinha. Porque ela foi madrinha minha com o irmão da minha mãe. Eu acho que ela era solteira quando ela foi minha madrinha. E aí foi ela e o meu padrinho Zé, né, e a madrinha Graça. E aí, só que quem eu tinha mais contato era com ela. Mas depois eu fui ter contato com o meu padrinho Zé também, porque eu lembro que minha mãe deixou eu ir morar com eles. Fui para olhar o filho dela, que ela era costureira. A senhora sabe? ganhava alguma coisa? Ganhava nada, não. Eu fui para olhar o filho dela, estudava, mas eu não gostava também de ir lá, não, porque eu saía para estudar, saía para ir para a escola, era muito longe a escola da casa do meu padrinho, e eu tinha que ir de a pé. E eu sempre saía atrasado, porque ela punha eu para dar comida pro bebê, sabe? Era muito corrido. Eu sempre chegava atrasado. Minha professora falava assim, Glória, você não pode chegar atrasada assim, não. Senão vai chegar uma hora que eu não posso deixar você entrar. Aí eu falava para ela que a minha tia não deixava eu sair antes, que dava serviço para mim fazer. Ela falava, você tem que conversar com a sua tia. Só que a minha tia não valorizava a escola, sabe? Aí eles vieram passear depois de 6 meses que eu estava morando lá. E eu não voltei, né? Ah, você não quis voltar? Não quis voltar. Não voltei, não. Nossa, eu tinha uma saudade das minhas irmãs, né? Da Ana, de todo mundo. Da Elza, da gente brincar. Lá eu só trabalhava direto. Só quando estava arrumando... Quantos anos a senhora tinha? 12. Quando não estava arrumando cozinha, estava olhando o menininho, sabe? E aí eu não gostei, não. E aí eu fui embora e não voltei mais, não. Aí depois eu fui sair de casa só com 17 anos. As professoras viam eu como uma criança pobre, né? Carente. Perto dos outros alunos da escola, eu era carente. Uhum. E aí ela me deu uma sacola de roupa da filha dela, com as roupas muito bonitas, tinha até guarda-chuva nas roupas. Aí minha tia temou que eu não ia. Tinha sapato, cada sapato lindo que servia em mim tudo. E falou assim, não, você vai voltar. Você não vai levar essas coisas, não, você vai voltar. Você não vai ficar, não. Ah, tá. E aí ela não deixou eu trazer nada. Você queria levar para casa da sua mãe? Eu queria levar embora, porque eu sabia que eu não ia voltar. Eu estava já na minha cabeça que eu não ia voltar. Uhum. Aí eu falei assim, não, pelo menos o sapato só vai deixar eu levar. Eu vou levar um para minha irmã. E aí ela pegou e falou assim, não, o sapato você pode levar, não vai levar o guarda-chuva, essas coisas, sabe? Umas coisas mais bonitas, ela fez eu deixar. Acho que ela pensou assim, deixando esses aqui, ela... Mas ela volta. tinha feminina? Não tinha, não. Ah, ela achou que ia te chantagear. Ela achou que se ficasse com os guarda-chuvas, roupinha... A senhora voltava para buscar. E me deu só as mais simples e o sapato. Porque o sapato eu insisti com ela, porque o sapato era difícil da gente ter lá na roça, sabe? Uhum. Sapato, eu falei pra ela, falei assim, não, o sapato só vai me dar porque eu vou levar e vou dar para minhas irmãs. Ainda eu falar que ia dar para minhas irmãs, eu acho que ela pensou assim, então se ela vai dar, porque ela vai vir, né? Mas não conversava, não. Aí eu levei. E aí as lembranças que eu tenho é que eu ficava emprestando, assim, para umas eu dei um sapato, que era bastante, acho que eram uns 3 ou 4 pares. E para outra, eu emprestava, a gente emprestava, assim, quando ia nos passeios. E esse foi os primeiros sapatos que você teve ou não? Os primeiros sapatos que eu tive, né? 12 anos. Tinha chinelinha, gente, tinha chinelinha, tudo, mas sapato era muito difícil de ter. E a senhora estudou até os 12, então? Eu perdi um período aí bem grande de escola, porque eu estudei lá. Lá eu larguei de estudar no meio do ano, né? Porque eles vieram trazer eu, aí não tinha jeito de matricular, porque já estava no meio do ano. Aí esse ano que eu estudei lá, eu perdi. Tanto que eu cheguei lá e elas estavam no mesmo ano que eu.
Ah, de ela era escola. mais nova. É. E aí, mas eu também não posso jogar a culpa dos meus estudos em ninguém, não, porque eu considero que eu valorizei meus estudos pouco, sabe? Depois eu fui morar. Depois que eu morei com essa tia, eu fiquei mais esse período dos 12 aos 16 anos na roça. Aí foi o período que eu apanhei café, que eu te falei. Com Aí 13 anos você apanhou café? Apanhava café. Eu, a Ana, a Elza e a Lourdes, né? Quanto que vocês ganhavam? Ah, eu não, pra falar a verdade, eu não lembro, não. Eu só lembro do dinheiro na mão e gastando. Mas a senhora podia gastar ou era do vô? Ah, não, esse dinheiro de apanhar café, meu avô não pegava, não. Eu acho que ele achava assim, mas o que era tirado lá da roça, a gente fazia negócio, ele pegava. Sabe? Vendesse uma galinha. Vendesse uma galinha, eu lembro que um dia eu vendi um frango pra gente passear na Ventania, né, na cidadezinha lá, Alpinópolis. Eu e a Ana, nós duas foi lá vender o frango na Fazenda Cabo Verde pra um cara que morava lá. Aí a gente estava indo, ele falou assim, com que dinheiro que vocês vão? A gente estava indo pra cidade, né? Com dinheiro. Com que dinheiro que vocês vão? Aí, porque naquela época lá, não sei, Lucas, podia andar de menor de ônibus. Porque Quantos anos vocês tinham? Nós tínhamos 13 anos. Ah, mas acho que 13 pode. A Ana acho que tinha 15, eu tinha 13. E nós estávamos indo para Ventania passear. Aí nós falamos que vendeu o frango e falou assim, não, pode voltar as duas para trás. Pode voltar as duas para trás, vocês não vão gastar dinheiro, não. Esse dia eu fiquei triste, muito triste, sabe? Mas os frangos eram dele. Era. Aí nós voltamos, porque a gente obedecia, né? Não temava. Mas eu fiquei triste, porque a gente queria ir para Ventania. Nós estávamos programados de ir com as amigas nossas, achando que ia dar certo, sabe? Mas não deu, não. Uma vez você contou que o vô ficava bravo, que dava nó nas cordas. Quem é que era isso? Nossa Senhora, isso do nó das cordas eu gosto de esquecer. Porque se um desse um nó na corda e não desse quando desatar, ele batia em todo mundo até descobrir qual que era. E às vezes não era a gente que dava. Quem mais dava nó na corda era o Léo, meu irmão, sabe? Mas aí apanhava todo mundo. Dava pra fazer arte. Ou não? Mas esses nó na corda, eu não sei por que fazia, que tinha, era porque amarrava balango, sabe? Você sabe o que é balango, aqueles balangos de coisa. Aí amarrava, depois não dava conta de desatar. Aí ele falava, quem foi que amarrou? Aí não falava, né? Não se entregava quem foi. Aí a gente apanhava de todo mundo, até descobrir quem que era. Não descobria nada. Ele acabava tendo que desamarrar aquele nó, ficava quase uma hora desamarrando. Ele morria de raiva de ter que desamarrar os nó da corda. A senhora contou também uma vez que vocês amarravam o rabo da vaca? Isso é a arte minha, né? Era sua? Era a arte minha. Amarrava um rabo da vaca na outra deitada. Aí a hora que elas levantavam, elas ficavam sem rabo. Uma ficava sem rabo, a outra ficava com muito pelo. Aqui esse pelinho. Aí meu pai via aquela que estava... E aí eu ia lá correndo, tirava da que estava com o rabo com os pelos do rabo da outra, né? Eu tirava, porque eu sabia que se deixasse ele ia ver, né? Aí um dia eu escutei ele falando assim pro meu irmão, nossa, eu tô achando que tem morcego aqui na roça. Porque aquela vaca ali perdeu os fios do rabo, tudo. Aí eu fiquei caladinha, eu não contei não, ele não sabe disso, morreu sem saber, né? Porque eu não contei não. Mas não tinha um negócio de falar que achava que era o Saci, alguma coisa assim? Ah, Clélia, essas histórias de Saci, eu acho que até que existe isso, Lucas. Saci mesmo existe? Ai, Deus que me perdoe, mas eu acho que existe. Porque... Como assim? Ah, eu não sei, não sei se ficou muito forte essa história de Saci, que um dia eu estava vindo da escola sozinha, o dia que faltava meus irmãos porque ele estava doente, eu não gostava de ir para a escola de jeito nenhum. O dia que eles faltavam? O dia que eles faltavam. E aí esse dia eu fui, menino, deu um roda-moinho. Por isso que eu falo para você que da impressão que eu até acredito que existe, porque deu um roda-moinho super grande e eu vi igualzinho as contáveis, eu vi um Saci. No meio dele? No meio desse roda-moinho vindo da escola. Parece que de tanto que eles falavam, você passou a ver. Segundo a psicologia, diz que eu materializou ele. Diz que eu pus tão forte isso na cabeça que eu consegui ver mesmo. Entendi. Assim, no meu. Mas eles falam que a pensar. assombração é um negócio da cabeça da gente mesmo, né? Então. Mas a gente, junto com a minha irmã, eu era corajosa, sabe? Mas sozinha eu era medrosa, nossa senhora. Tinha muito medo, tinha medo de cigano, porque lá tinha de vez em quando cigano, sabe? O que o vô falava do cigano? Meu pai não gostava de cigano de jeito nenhum. Meu pai achava eles... Diz o meu pai, diz que eles roubavam, né? Diz
que enquanto um conversava com o dono da casa, o outro roubava galinha, roubava... O meu pai tinha um racismo de cigano violento. E aí eu não gostava de cigano de jeito nenhum. E quando era a época que o cigano fazia morada lá, porque o cigano é assim, eles fazem morada uns tempos, fica uns tempos num lugar e vai para outro, né? Ele não deixa, nós ficávamos em casa, era uma época horrível. Que ele não deixava a gente passear de jeito nenhum nas beiradas lá. De medo, sabe, do cigano levar nós embora com eles. Porque eles pegavam a gente e levava com eles. Principalmente se as pessoas quisessem ir, sabe? Não era forçado, não. Mas diz que eles levavam. Às vezes dava com alguma pessoa que tinha muita vontade de ir embora do local que morava, né? Eu penso eu. Cigano Eu, falava por na exemplo, cabeça eu dele, tinha né? muita vontade de sair lá de casa da roça para morar na cidade. Tanto que eu tentei várias vezes, não deu certo quando eu era mais nova. E depois, com 17 anos, a minha tia precisou, casou os filhos dela, tudo, precisou de uma filha para morar com ela, de uma pessoa para morar com ela. E meu pai deixou eu ir morar com ela. Quando eu tinha uns 16 para 17 anos. Eu sei que primeiro era assim, tinha que perguntar à irmã mais velha se queria. Aí a Lourdes falou que não queria não, porque ela estava namorando. Aí ela falou que não queria ir morar com minha tia, não. E a Ana, ele falou que não ia deixar ir não, porque a Ana que ajudava ele na roça. A Ana ajudava muito. É. Aí eu falei assim, então chegou minha vez, né? Aí ele pegou e falou pra ela, né? Falou assim, ela prometeu que a filha dele que fosse, que ia virar costureira, que ela ia ensinar a costurar. Aí eu falei assim, nossa, é minha chance, né? Mas eu não tenho vontade de mexer com costura. Eu tenho vontade de ser cabeleireira. Eu tinha muita vontade de ser cabeleireira, tanto que eu cortava o cabelo da Ana, punha bob nela de mentirinha, sabe? E ficava pondo pétala de rosa na unha para fazer que era esmalte, que a gente não tinha acesso a um vidro de esmalte, não tinha. E aí, eu falei assim, usei a inteligência, né? Falei assim, eu vou falar com você costureira mesmo, pra poder eu ir embora daqui, né? Que a mulher era bem de situação lá em Pratápolis. Aí eu falei assim, eu vou falar com você costureira. Fui, Lucas, mas você vê, ela era costureira para a loja. Trabalhava demais. Nossa Senhora, minha mão dava calo de cortar a camisa. Porque ela dava os papéis e eu tinha que cortar as camisas. Porque ela me ensinou, sabe? Ela me ensinou a cortar. E aí eu olhava para a tesoura e falava assim, nossa, mas não é assim que eu quero ser cortando cabelo. Mas vai assim mesmo, desse jeito, sabe? E essa minha tia ficava encantada comigo, porque quando eu não estava ajudando ela na costura, foi um ano que eu morei com ela só. Mas vai escutando, foi um ano porque ela mandou ir buscar uma tia dela em Passos, para ir passar o final de semana na casa dela. Chegou lá na casa dessa tia, Lucas, eu conheci a filha dela, mas tudo eu acho que é por Deus, não tem outra explicação. Eu cheguei lá, a filha dela tinha um salão, uma coisa mais linda, o salão mais bonito da cidade era da filha dessa mulher, Janice. Aí ela pegou e falou assim pra mim, nossa, eu fico tanto com o seu jeitinho, você não tem outra irmã igual você lá para poder vir trabalhar para mim, não? Porque você já tá lá com a tia Rosa, não pode, né? Mas vê se seu pai deixa uma das suas irmãs vir morar comigo, porque eu tô precisando demais de uma moça para trabalhar no salão. Porque a minha funcionária vai casar e eu tô assim, para ensinar uma pessoa para trabalhar aqui, dentro de 6 meses virar cabeleireiro. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou arrumar alguém. Eu vou arrumar alguém para ir morar com a tia Rosa e eu vou vir embora para cá, para casa dessa mulher. Porque aí ela falou que podia morar com ela, sabe? Aí eu peguei, pus em prática, né, o pedido dela. Peguei e falei pra tia Rosa, falei assim, ela passou o final de semana, a tia, vim trazer a tia, na maior alegria, né, a mãe da mulher. Cheguei lá e falei assim pra ela, se você quiser ir lá na roça pra gente buscar uma das minhas irmãs pra morar com você, pra trabalhar pra você, nós vamos. Porque eu não vou mais, não. Não, a gente vai lá buscar. Aí a Ana veio. A Ana não, a Elza. A Ana, tadinha, a Ana sempre ajudou o pai, não pôde vir. Aí a Elza veio para trabalhar com a Tita. Trabalhou um pouco com ela, mas não gostou dela, foi trabalhar com a Tita. A Tita é irmã dela. Aí ela continuava precisando da moça, porque a Elza não gostou, não quis mexer com o salão,
Ela queria uma pessoa que mexesse com o salão, sabe? E aí eu peguei e falei pra tia Rosa, né? A Elza foi lá em Pratápolis e falou assim, Glória, mas não sei, eu acho que era melhor você deixar o serviço aqui da tia Rosa e trabalhar para essa mulher, porque você sempre gostou de mexer com... Teve vontade de ser cabeleireiro, mas aí eu me dava muito bem com a minha tia, fiquei com dó de deixar ela, sabe? Mas aí ela ficou a noite inteira, assim, me dizer, falando, não, você tem que ir, você não pode ficar, você tem que ir. Aí eu resolvi, peguei e falei pra minha tia ficou tão triste, que na hora de eu sair da casa dela para ir embora, ela nem dentro de casa quis ficar. Porque eu, além de eu ajudar ela a cortar as roupas, ela tratava eu como se eu fosse uma filha. Diferente da Nas outra festas, tia. fazia vestido pra mim, sabe? Eu lembro que eu pulei carnaval, ela fez shortinho, camisetinha pra mim pular carnaval. Deixava eu ter amizade com as meninas, eu tinha amizade com a moça da loja, lá de Pratápolis. E aí eu passeava, sabe? Ela conversava muito comigo e deixava eu passear. Ela E era aí, diferente da outra tia, que foi ruim. Muito diferente. Nossa, não pode nem comparar. Essa minha tia era uma maravilha. E aí, dava uns conselhos, sabe? Eu lembro, eu tenho um dizer dela que eu guardo até hoje. Ela falava assim, nunca é tarde para estudar e nem para amar. Ela falava, sabe? E aí ela usava esse dizer. E quando eu estava quando a gente estava, final de semana que ela não pegava serviço, eu fazia o pé e a mão dela, eu não tinha nem vestido para ser cabeleireira ainda. Fazia o pé e a mão dela e ainda punha bob no cabelinho dela. Nossa, aí na hora que eu cheguei lá na casa da cabeleireira, né, que eu despedi dela, deixei minha tia e fui trabalhar para ela, a cabeleireira mandou pôr bob numa peruca. Que ela falou assim pra mim, ó, eu quero te ensinar dentro de 6 meses, porque a minha outra funcionária vai casar, você vai ficar no lugar dela. Aí ela dava uma peruca pra mim pôr bob, eu punha os bob certinho. Ela falava assim, nossa senhora, você não vai levar 6 meses pra aprender, não. Aí eu aprendi, tá dando ponto já de tirar, Lucas. Aí eu aprendi, Lucas, pôr bobs nas perucas e aperfeiçoei no fazer unha, que ela ensinava a fazer unha. Igual sei até hoje, né? É um jeito de fazer super direitinho. Eu sei que a moça casou, fiquei trabalhando para ela. Aí eu trabalhei 5 anos para essa mulher. Aí foi depois que eu fui para Campinas, que eu fui fazer meus cursos lá, né? Que aí, esses 5 anos que eu fiquei trabalhando para ela, a Elza decidiu, da casa dessa mulher que ela trabalhava, decidiu ir para o convento. Aí eu fiquei sozinha lá na cidade. Aí eu resolvi ir para Campinas, quando a Elza voltou do convento, que ela decidiu que não queria ser freira. Ela veio do convento e falou assim, Glória, vamos arrumar uma cidade para nós morar, ou então vamos montar um salão de cabeleireiro, porque agora você sabe mexer com cabelo e você me ensina. Aí eu falei assim, então vamos, aí nós vamos pedir o pai, né, para poder ser avalista nosso, para a gente alugar uma casa. Aí o pai falou assim, de jeito nenhum. Não vou ser avalista de ninguém, não. Deixa de jeito pra nós. Não aceitou ser, não, sabe? E aí ela falou assim, o jeito que tem é nós ir embora mesmo. Aí eu já tava com 18, 19 anos, sabe? Não, 22. Aí nós fomos pra Campinas. Aí em Campinas eu morei 4 anos. Trabalhei de cabeleireira lá. Trabalhei com a Ondina, cabeleireira. E com as japonesas. Mas só que a gente morava lá, mas a gente não gostava, porque a gente tinha casa de morada e pagava aluguel. Aí a Elza tinha muita vontade de reunir os irmãos. Ela falou assim, vamos arrumar uma cidade lá pro lado de Passo, lá pro lado do pai e da mãe, e vamos mudar para lá, Glória. Eu falei assim, vamos ver, às vezes a gente consegue, né? Aí nós viemos morar aqui em Franca. Aí nós viemos morar aqui, chegou aqui, um amigo dela que foi avalista nosso para alugar uma casa. E aí meus irmãos vieram tudo para Franca, morar com a gente nessa casa. Aqui tá pronto, tem que descer. Já vai tirar? Vou. Quer um outro pano? Dá um outro pano ali. Olha como é que ficou bonito, hein? Primeira vez que eu fiz em tacho de cobre, achei que não ia virar, ia passar a ter cor. Rapidinho, ficou pronto. Uma cor bonita, né? É.
Ai, que saudade do meu pai, meu Deus do céu. Gostava? Esse doce faz lembrar meu pai demais. Uma coisa que a senhora não falou aqui no vídeo foi de como a senhora conheceu o pai. Ah, eu conheci ele num baile da Banda do Brejo. Aí, nessa noite que eu conheci ele, e aí eu e a Darcy, nós duas estávamos paquerando com uns mocinhos gêmeos. Eu não sei o nome deles não, sabe? Mas era gêmeo. É, sei que eles eram gêmeos, os dois pareciam demais. E aí, quando eu fui subir as escadas assim, eu lembro direitinho, eu estava com um vestido vermelho, aí o seu pai estava, acho que ele tinha até bebido um pouquinho, sabe? Aí ele falou assim, ô loira, linda, me dá um sorriso, nem que seja de mentira, desse jeito. Aí eu peguei, olhei para ele e ri, né? Falei assim, parece... Ah, eu acho que eu não vou ficar de olho naqueles mocinhos, não, eles é muito novinhos, eu vou ficar com aquele coroa lá embaixo. Depois... E o coroa não era coroa nada? Não era nada, porque ele usava barba, então ele parecia mais velho. Aí depois, quando a gente começou a namorar, né, que nós começamos a dançar, ele só falava besteira, né, eu que estava dançando. A gente estava dançando assim, que era música de dançar solto, tudo. Aí ele falava que ele era terrorista. Por causa da barba. Ah, é, ele ficava falando só umas bobagens. Aí eu peguei ele e parece que o papo dele não é muito legal, não, mas aí ele não saiu do meu pé, sabe? Aí eu acabei concordando de ficar com ele, tudo. Aí ele pagou um táxi pra gente ir embora pra casa. A gente estava até sem saber de que jeito nós íamos embora, né? E aí ele pagou um táxi de um amigo dele para levar a gente. Nós fomos nós três sentados atrás no táxi, nós quatro, que naquela época carregava de muita gente. E ele foi na frente com o carro, sabe? Com o motorista. E segurando a minha mão atrás. Aí as meninas falaram assim, não, mas que cara mais louco é esse, mais diferente. E aí eu pensei que não fosse virar nada não, sabe? Mas aí bem amorzinho mesmo. Hã? Bem amorzinho. É. Aí eu peguei, né, e ele perguntou se ele podia ir lá em casa, eu falei, sabe, pode, né? Aí isso era no sábado à noite o baile. Aí quando foi domingo à tarde, ele chegou lá. Mas ele falava falava pra você quantos anos que vocês tinham e quantos anos que ele falava? Não, aí com relação à idade, a gente foi saber a idade um do outro. Um outro dia que a gente foi passear junto, sabe? Que aí eu até larguei dele. Falei assim, não, na hora que meu pai souber que você é mais novo do que eu, 6 anos, meu pai vai falar muito na minha cabeça. Meu pai não gosta que a gente namora um homem mais novo que a gente, moço mais novo que a gente. Aí ele pegou e falou assim, mas não precisa seu pai ficar sabendo, né? Ele falou, aí, porque ele não teve coragem de falar a idade que ele tinha, não. Ele perguntou no dia do baile, ele perguntou pra mim quantos anos que eu achava que ele tinha. Aí eu falei assim, você deve ter uns 31. De tão assim que ele apresentava já de idade, sabe? Aí ele concordou. Aí ele concordou. E ele perguntou quantos anos que eu tinha, eu falei 26, né? E aí a gente começou a namorar, e o dia que a gente saiu pra acho que comer um lanche ou jantar fora, foi que ele deixou os documentos dele em cima da mesa pra me ver quantos anos que ele tinha, sabe? Ele não teve coragem de falar a idade dele pra mim. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, na hora que ele voltou, eu já não tava lá. Eu saí de lá e fui embora de ônibus. Aí ele pegou, foi atrás de mim, foi lá em casa. Chegou lá, eu falei, não, eu não vou namorar mais não, porque você é mais novo do que eu, meu pai não vai gostar. E aí, de tanto ele insistiu, eu acabei namorando, entendeu? Porque naquela época, se fosse um menino mais novo, ele só ia te enrolar. Não ia querer nada sério. Pensava isso, meu pai pensava isso. Pensava. Mas aí ele pegou e insistiu muito para namorar, eu falei assim, deixa então, depois a gente fala a idade, depois que a gente casar, né? Porque seu pai queria arrumar, ele falava assim que queria arrumar um namorado para casar, né? Aí eu falei assim, mas que moço mais doido, né? Tão novinho querer casar, né? E aí lá foi ele atrás de arrumar tudo, de namorar, de ir passear, conhecer minha família. Aí eu fui passear com ele lá na roça, né? Como ele não tirou a barba, ele foi de barba. Chegou lá na roça, meu pai falou assim pra mim assim, nossa, você nunca arrumou... Porque eu tinha tido um namoradinho. Aí, só que meu pai não gostava dele, não. Aí meu pai... Seu pai não gostava do meu pai? Não, meu pai não gostava desse namorado que eu tinha, né? Dos outros. Aí quando eu fui passear com seu pai lá, ele falou assim pra mim, nossa, você nunca arrumou um namorado legal igual esse? Ficou apaixonado no meu pai. Seu pai gostou do meu pai. Do seu pai. Aí eu falei assim, então,
Então tá bom, mãe, né? Mas não falei a idade do moço, não, pra ele. Aí nós continuamos namorando, tudo, ficou noivo, casou. E aí, um belo dia nós estávamos lá no sítio, que o João gostava muito de ir lá pro sítio. Hoje que eu não gosto mais, porque também eu também não ando gostando mais, porque é muito triste ir lá e saber que não tem a Ana, não tem o pai nem a mãe, né? Aí nós contou a idade para ele pegou e falou assim, mas vocês eram uns cabras danados, hein, desse jeito para ele. Achou normal, sabe? Porque o João era muito responsável, ele... Não deu bola, não. Não deu bola, porque uma coisa que ele valorizava muito é a gente casar e ter a casa da gente, né? Meu pai valorizava muito. Ele achava que quem ia casar tinha que ter casa. E aí, quando eu fui para casar, o seu pai já tinha casa, vendeu uns terrenos, comprou uma casa, sabe? Que é uma casa lá no São Luís que a gente morou. E aí, aconteceu assim. Legal. E dá a entender, assim, na história de vida nossa, que o seu avô gostava muito do seu pai.